Boa noite, senhores vereadores. Boa noite quem nos assiste. Retornaremos aos trabalhos. Na sequência, serão julgadas as contas da Prefeitura Municipal de Luiz Antônio do exercício de 2018. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do parecer de Finanças e Orçamento número 174/22. Esta Comissão de Finanças e Orçamento, na forma do regimento interno da Câmara Municipal de Luiz Antônio, em verificação junto ao TC, protocolizado nesta Casa Legislativa, identifica os seguintes dados que merecem destaques na setorização contábil e financeira, ambos da Constituição Federal, o artigo 33 da Constituição Estadual, o artigo 2º, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 709/93. Entende a comissão que essas são as informações que mereciam ser destacadas nesse ato. Comissão de Finanças e Orçamento, Clayton Aparecido Simeão, presidente, Marise vice, Pedro relator. Só li o primeiro parágrafo e o último. Está em discussão e votação o parecer prévio do Tribunal de Contas TC 004434989182. Presidente, o Tribunal de Contas fez um trabalho para auxiliar nós, vereadores, a votar nas contas da gestão de 2018. Analisei o processo, encontrei erros graves, como o déficit orçamentário de R$ 3.161.461,64, aumento expressivo da dívida de curto prazo, desequilíbrio na gestão fiscal, despesas de pessoal acima do limite prudencial, não recolhimento de encargos sociais, e assim eu vou votar e seguir o Tribunal de Contas. Não vou me omitir ao meu papel de vereador e voto contra as contas da gestão de 2018. Senhor vereador, o senhor já manifestou o voto do senhor antes do tempo, não é isso? Eu comentei e já falei também. Tá. Gostaria de lembrar os senhores vereadores que deverão responder se aprova ou rejeita o parecer do Tribunal de Contas e posteriormente fazer uma declaração de voto, assinar e preencher a cédula de votação. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os senhores vereadores por ordem alfabética. Abel Aparecido Pazotti. Rejeito parecer, presidente. Agradeço, sim, senhor. Clayton Aparecido Simeão. Rejeito parecer. Gabriel Donizete Almeida. Aprovo parecer. Marcos Simão Petrone. Rejeito parecer. Marise Marli Silva. Aprovo o parecer. Miguel Florentino Borelli. Eu aprovo. Posso comentar agora ou depois, presidente? Depois. Depois eu aprovo. Rafael Fabiano de Araújo. Rejeito o parecer. Pedro Antônio de Freitas. Rejeito o parecer. Wander Luiz Campos Giraldelli. Rejeito o parecer. Já falou. Os três aqui, ó. Isso. Três aqui. Por favor. 3. O parecer do Tribunal de Contas TC 0044344989
18-2, referente às contas da Prefeitura do município de Luiz Antônio, São Paulo, exercício 2018, está rejeitado por 6 votos a 3 aprovado. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres números 175/22 e 176/22. Projeto de decreto legislativo número 3 de 22, de 15 de dezembro de 22, que dispõe sobre a apreciação das contas do Poder Executivo do município de Luiz Antônio, São Paulo, referente ao exercício financeiro de 2018. Desculpa, por favor. Em que momento que a gente vai que eu posso ter a oportunidade de justificar o meu voto contrário, presidente? Pode, assim na votação agora. Na votação do projeto. Agora, que hora que ele acabar de ler o projeto, eu vou pôr em discussão e em votação normal. Aí... Não abriu discussão na votação das contas? A votação das contas, que pelo que eu entendi, é uma, e o decreto é outra. É um fundamento só. É igual na próxima. Aí quem quiser comentar, você já comentou antes. Aí na discussão você pode manifestar o porquê que votou contra, o que acha. Levando-se em conta todas as funções atribuídas como sempre, eu deixo usar a palavra. ao Executivo Municipal, surge para o mesmo o dever de prestar contas de todos os atos praticados por ele no decorrer de todos os exercícios e do mandato no todo. O dever de prestar contas tem relação com o conceito de responsabilidade fiscal, o qual ganhou ênfase no Brasil por conta da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal lei tem o propósito de regulamentar o artigo 70 da Constituição Federal no que diz respeito à tributação e orçamento. A Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 70, diz que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Sua redação é clara e prescinde de maior explicação. É o parecer da Comissão de Justiça e Relação, Wander, presidente, Miguel, vice e Adão, relator. Quanto à análise do mérito da tomada de contas do exercício de 2018 pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, esta comissão oferecerá em parecer apartado na forma como consta no regimento interno da Câmara Municipal. No tocante ao presente decreto legislativo, a comissão, no momento, se resume em informar que, não havendo maiores dispêndios para sua elaboração e tramitação, nada tem a opor em relação à regular tramitação em plenário, pois não interfere diretamente ao orçamento municipal. Comissão de Finanças e Orçamento, Clayton, presidente, Marise, vice, Pedro, relator. Senhores vereadores, Só um minutinho. deixa eu só completar um pouquinho. Senhoras vereadoras, para que eu for ler a votação do parecer do decreto, na discussão vocês podem falar sobre a conta, isso no geral resumindo, é porque antecipou um pouco quando o Gabriel votou ao contrário e embalou, não teve jeito de voltar. Mas então eu deixo a palavra, tá? Eu quero falar com relação ao parecer. Sim, pode ter à vontade. Quem quiser falar, só aproveita e depois eu faço a votação. Só falar por sequência cada um. Tá, não, mas é com relação, eu só estou pedindo pela ordem, porque, segundo o artigo 251 do Regimento Interno, né, eu posso pedir pela ordem, e o artigo 63 do Regimento diz que a comissão deveria se reunir para analisar e deliberar sobre as matérias recebidas, e eu não fui chamada para isso. E receber com antecedência, né? Inclusive com lista de presença, uma ata do resumo da matéria tratada, conclusão. E no artigo 67, parágrafo 3º, diz que eu posso apresentar um parecer em separado, devidamente fundamentado, né, para ser anexado. Então, eu gostaria de que o meu parecer fosse anexado ao parecer da comissão, porque eu não concordo com o parecer. Presidente, posso continuar essa questão da vereadora? Sim, um minuto só. Ela questionou por que o parecer.
Como é maioria, só pode fazer o parecer, sem problema. Tá? Aí eu apresento e Você apresenta o parecer. Tá. Tá? No término da sessão eu entrego. Tá, ok. Obrigada. Ô, presidente, eu queria duas questões de ordem do trâmite de uma votação de contas. Ou seja, por que esse parecer que foi lido pelo Wander aqui, Comissão de Relação à Justiça e Finanças e Orçamento, por que eu não pude ter acesso de forma antecipada, presidente? Por que Vossa Excelência me disponibilizou para mim, para a vereadora Marisa, para todos aqui de forma antecipada? Eu não tenho o direito de ler, para me fazer a minha defesa, para me ver se eu concordo. Veja bem, primeiro que eu participo da Comissão de Relação à Justiça, como vice-presidente, Vossa Excelência sabe. Sim. Eu não fui chamado para nada também. Em que pese, eu já falei isso na outra votação, que não cabe nem a Comissão de Relação à Justiça que apareceu no Tribunal de Contas. A única comissão que capta esse procedimento interno é a Comissão de Finanças e Orçamento, não vem de contas, nem de lei. Eu falei isso já, mas já que Vossa Excelência apresentou aqui um parecer, eu gostaria de saber por que Vossa Excelência me disponibilizou para os vereadores, ou pelo menos para mim, a Marisa mesmo que reclama isso mesmo. É o problema de tudo bem. Nossa, a Maria foi outra oportunidade aqui, que nós somos voto vencido, eu entendo, isso é normal, aqui é delibera mesmo, perde um, ganha outro, faz parte do processo. Mas nem tem conhecimento, presidente, eu acho que é uma falha gravíssima do comando de Vossa Excelência, com todo respeito, me perdoe, assim, o regimento diz que a finança tem que mostrar para a justiça o que ela faz, o regimento interno diz isso. Como é que é? A finanças tem que apresentar para os vereadores uma foto, parecer? O parecer está aqui. Não, mas tem que, de forma antecipada, presidente. A gente tem que ler o parecer. Como é que a Marisa, que vai apresentar um parecer em paralelo, como é que ela vai apresentar um parecer paralelo se ela não sabe o que está escrito? Isso está errado. Desculpa, isso está errado. Isso é um equívoco que está acontecendo aqui. Tá aí, sempre foi feito dessa forma. Com todo respeito que eu dou, você fez dessa forma, ninguém questionou. Não, mas agora se diz a regra. Veja bem, todo parecer. Primeiro que está tudo errado. Vamos ser franco. A comissão são 3 pessoas. Minha colega não participou. Eu estou surpreso de ver um parecer de comissão de relação à justiça. Estou surpreso. Eu tinha levantado essa questão na última votação. Mas mesmo assim, eu sou. Leio meu nome aí, muito bem lido, velho. Você vê certinho. Mas eu falo para todo mundo. Eu não escrevi uma letra, nem um pingo. Nem eu, nem Vossa Excelência. O que é isso? Não, desculpa. Eu acho que esse processo, assim, com as devidas leis, esse processo está errado. O processo está errado. Pode falar que é soberano, vai ter... Tudo bem, mas tratorar isso não. Com todo respeito por Vossa Excelência, o que há de mal da gente ter conhecimento de um parecer? Só para esclarecer um fato, eu ponho exceção, eu sigo o que os diretores, os jurídicos me passam sobre isso. Mas eu conheço três advogados aqui na Câmara e todos os 3 dizem que está correto. Eu acho um direito seu questionar. Agora, eu não sou jurídico, eu sou o presidente. O que vem à minha mão com o parecer deles, a assinatura deles, eles são corresponsáveis por isso, certo? Então eu boto exceção. Pela leitura. O diretor tem algo a falar? Jurídico? Diretor, por favor, se explique. Fala a gentileza, Marcelo. Já tem... Não. Vamos falar assim, veja bem, Marcelo. Veja bem, Marcelo. O pessoal da casa, do jeito que está fazendo tudo errado, a gente sabe disso. Agora, uma coisa é votar um projeto, pelo parecer de um projeto de lei, corriqueiro, trivial, do dia a dia, normal. Agora, aqui, essa sessão, nesse momento que está aqui deliberando, nós estamos falando de julgamento, que é um papel do vereador. Assim, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, você sabe disso, eu, vereador Borelli, eu não concordo em não ter acesso, e muito menos, né? Antes disso, eu não concordo desde o começo de não poder participar da comissão, mesmo estando nela. Agora, ter que aceitar um parecer de última hora, com todo respeito,
Ao meu ver, o processo desse julgamento está equivocado. E eu acho que eu vou questionar isso em outra instância, porque respeito a sua opinião, mas juridicamente são questões que são discutíveis, né? Acho que a gente vai ter que discutir isso melhor, porque como é que eu vou aceitar um parecer que eu sequer conhecia? Gente, é a mesma história do bilhete de ônibus. Eu pego um bilhete de ônibus, entro no ônibus, sei para onde vai. Com todo respeito. Eu acho mas que essa tem aqui, ó, é o artigo 63 do regimento interno. Vereador, todos esses pareceres estavam disponíveis antes da sessão. Marcelo, só vamos fazer o seguinte, chama o Julinho aqui, por gentileza, o secretário. Hoje, eu pedi para o Julinho, hoje de manhã, Julinho, por gentileza, você pode confirmar que eu pedi parecer? O que eu falei, Julinho, por gentileza? Fala no microfone, por gentileza. Eu pedi assim, me manda parecer? Você pediu para que eu disponibilizasse o parecer para você e eu falei que eu não estava pelo poder do parecer nesse momento. Se o próprio secretário, que é o que distribui, não tinha, como é que eu ia receber? Pois é, assim, eu não faço as coisas, você sabe disso, eu não faço as coisas em vão, eu pedi antes, educadamente, ó, me manda para mim, eu quero ver o parecer, eu quero entender, para ver se eu concordo ou não concordo. Eu não recebi, assim, com toda a minha falta de conhecimento do processo legislativo. Eu acho que esse processo não está correto. Só isso, presidente. O que eu oriento é que deixe os pareceres na mesa de reuniões para todo mundo apreciar. Pode até concordo que você tem o direito de reclamar, mas eu vou levar a sessão adiante e vou fazer a votação. Depois, se eu achar o recurso, você pode recorrer. Com certeza, presidente. Faça o que você achar que é correto. Alguém mais queira aproveitar o comentário, esteja à vontade. Ninguém mais quer falar? Para todos. Sobre o parecer? Não. Sobre o parecer, não. Sobre as contas, que deu aquela atropelada lá e... Então deixa agora em aberto para ter o comentário. O senhor falou que está em discussão. Eu comentei. Tá. Não atropelei. Eu não atropelei nada, não. Era assim. Então, tá, olha lá, ó. Será discussão e votação o prêmio, não do senhor votar. Quando o senhor votou... Não. Eu falei a discussão e falei a minha posição. Eu estou em discussão. Tá. Tudo bem. Quem quer alguém falar? Mais alguém? Pode ter à vontade. Posso justificar, então, Sim. aqui? Tenha bondade. Pode fazer. Boa noite, senhor presidente, Boa demais noite. colegas. Última sessão, ânimos acirrados. Mas é assim mesmo. Faz parte. Faz parte. Eu cumprimento a todos os presentes, a quem veio aqui participar conosco e quem nos assiste pelo site ou vai assistir. Que hoje passa por esta Casa das Contas da Prefeitura, né, do ano de 2018, para votação. Em análise aos apontamentos das contas, não temos como nos furtar das observações feitas no tocante ao agravamento das contas do município. O Tribunal de Contas fez novamente apontamentos em todos os setores do nosso município. Vale lembrar que, independente do município apresentar porcentagens exigidas, o Tribunal vai além e busca resultados. E os apresentados pelo município estão muito aquém do favorável. Os apontamentos negativos que acompanham o nosso município já se perduram por algum tempo. É preciso mudar essa característica. Todos os apontamentos acompanham os de 17 e com piora. Eu não vou citar todos aqui, já fui até na outra votação, eu já falei sobre todos. Vou me ater a 2, que são os que mais pesam, que é a despesa com pessoal, que ultrapassou o limite de 95% previsto no artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda nesse cenário, admitiu o pessoal sem que fosse para substituição de servidores aposentados ou falecidos na área da saúde e educação, concedeu vantagens a título de gratificação, todas vedadas pelo artigo 22. Isso implicou em sanções listadas no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Teve um prazo para poder mitigar isso, não fez. Então, olha aqui, foi apontado pelo tribunal. Não alcançada a redução no prazo estabelecido, enquanto perdurar o excesso, o poder ou órgão referido não poderá, entre outras coisas, receber transferências voluntárias, que são as emendas parlamentares, projetos que o Estado tem para os municípios.
O nosso não firmou nenhum projeto, bem porque fazia um combinado de pagamento das dívidas e não cumpria. Não recolhimento e atraso nos encargos sociais, INSS, Fundo de Garantia. E vou ser repetitiva, né? Porque em 2017 também relatei o fato, pois senti na pele, entrei na justiça, assim como muitos funcionários, para receber o que é de direito do empregado e dever do empregador. Não respeitado o princípio da transparência e da evidenciação contábil. Esse fato temos observado em todas as sessões, pois ainda se mantém. Dívidas judiciais não quitadas integralmente, atribuição e escolaridade de cargos comissionados com cargos sem nível de escolaridade para tal e sem atribuições definidas. Pagamento de 13º agente político sem que seja legalizado pela Câmara. E está continuando e vai continuar, né? Que não passou nada ainda pela Câmara nesse sentido. Inconsistências nas informações prestadas na auditoria eletrônica dos órgãos públicos. Todas as justificativas apresentadas pelo município não foram suficientes para mitigar o descompasso das contas públicas. A incoerência das informações são muito claras, como, por exemplo, educação gastou-se 29,98%, quase 30%, e o mínimo é 25%. Não se pagava piso, não foi comprovada a utilização do Fundeb, de todo ele, falta de infraestrutura e apoio tecnológico, nenhum incentivo para sanar o número excessivo de faltas dos professores, metas do IDEB não alcançadas. Há que se levar em conta que foram colocados valores de aplicação do Fundeb em 18, que já tinham sido considerados na aplicação de 17, caracterizando uma porcentagem aquém do que verdadeiramente foi aplicado. Quer dizer que, na verdade, não foi aplicado 29,98%, um absurdo. O tribunal ainda relatou que o executivo deveria avaliar seus investimentos na área, visando a melhoria de qualidade de serviços ofertados à população. Citando o filósofo Auguste Comte, do século XIX, olha, do século XIX já se falava nisso, o maior problema da administração pública, por mais curioso que possa parecer, não é a quantidade de recursos, mas sim conseguir administrá-los de forma eficiente. Na educação, a situação não é diferente. As principais falhas na área educacional, segundo pesquisadores, estão relacionadas à má distribuição e à gestão ineficiente dos recursos. Na saúde, gastou-se 23,60% dos 15 exigidos. O município não possui informações sobre demanda reprimida de atendimento, isso tudo referente a 2018. Nenhuma unidade possui AVCB, gravíssimo, quer dizer que não tem autorização de bombeiros para funcionar. Qualquer eventualidade, quem responde são os chefes e a prefeitura. Graças a Deus não tivemos nenhum incidente até agora. Eu acredito que já está sendo providenciado isso, eu espero, né? Então, todas as unidades necessitavam e necessitam de reparos, já está sendo feito, mas a gente está falando de 2018. Não possui plano de cargos e salários para seus profissionais. Enfim, repete-se o agravamento, os apontamentos, com agravamento, os apontamentos de 18. Tendo claro que ocorreu um aumento de 7,99% na receita corrente líquida. Em 2018, de 64.375 para 69.518. Então, em 2017 era 64.375 prevista a receita corrente líquida, para 18 tem uma diferença de 5.143.000, um aumento. É inaceitável que um aumento desse porte na receita corrente líquida ocorra um descompasso tamanho nas contas públicas, caracteriza um mau planejamento na aplicação do dinheiro público. E vem continuando o que a gente vem apontando, né? Dinheiro esse que é nosso, dos pagamentos de nossos impostos, que pagamos e que não são poucos. Todos esses fatos determinaram um parecer desfavorável ao Tribunal de Contas, que evidenciou uma significativa piora na gestão orçamentária e financeira do município em comparação ao exercício de 17. Evidencia a omissão do Executivo frente aos alertas da Egrégia Corte de Contas, infringência ao princípio da gestão equilibrada, previsto no artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, meu voto é em consonância com o Tribunal de Contas, com parecer desfavorável à aprovação das contas de 2018. Sim, senhora vereadora. Miguel? Ficar a garganta aqui que tá ruim. Toma um gole d'água. Ô, presidente, eu quero aqui justificar, porque veja bem, aqui em respeito, primeiro à população, e em respeito também ao chefe do executivo à época, que era o Gabriel,
eu tenho que justificar para tanto a população quanto para ele o meu voto a favor, né, acompanhando o trabalho do Tribunal de Contas. Eu observei o seguinte, presidente e nobres, o gasto com o pessoal, né, como a Maria já falou aqui, extrapolou os 95%, dos 53,76%, máximo 54%. Ele já vinha com problema no anterior e não conseguiu evoluir de forma satisfatória. Ele fez esse empenhamento pessoal de saúde errado. Eu já falei isso em reunião aqui, isso perdura até hoje. Fica jogando despesa com a empresa de saúde, que é atividade fim, como prestação de serviço. O tribunal vai glosar sempre. É o risco que a gente corre. Aliás, acho que já glosou em 21, só que ainda ficou dentro do limite. O que foi apontado ainda lá em 2018? Cargos de direção e chefia, assessoramento, informação e conhecimento. Como esse governo herdou, continua do mesmo jeito, salvo casos. Concessão de gratificação sem critério, servidores com desvio de função, enfim. Encargos sociais não foram pagos, ou foi pago parcialmente, e INSS, a FGTS, são dano para o pessoal que trabalha registrado em carteira. Vossa Excelência é um deles, registrado também, né, Adão? Perde um pouco com isso aqui é gravíssimo, né? Prejudica demais o servidor público, o não recolhimento de INSS e FGTS. Na educação, 25%, gastou os 25%, só que isso não se materializou à época em termos de qualidade. Tinha déficit de vagas em creche, irregularidades nas estruturas das escolas municipais, isso tem até hoje, pouca coisa foi melhorada. Superlotação nas zonas iniciais, não comprovou o uso do dinheiro do Fundeb, não deu uniforme para as crianças, agora o Rodrigo está melhorando isso aí. O reflexo disso foi que o município que não vinha atingindo metas do INEP para as séries iniciais, para as séries finais, no ensino fundamental, ou seja, o percentual, esse dinheiro, esses 25%, ao entendimento do tribunal, ele foi gasto, não investido, gastaram o dinheiro. Enquanto a gente ficar aqui olhando só essa questão constitucional, 15% da saúde, 25% da educação, e entender que se gastou está certo, o município não vai evoluir. O objetivo do tribunal aqui, as palavras da vereadora minha, é exatamente isso. A gente tem que melhorar como um todo. Saúde, como bem dito aqui, gastou 23,6%. Tinha que gastar no mínimo 15%. Beleza, agora, a prefeitura não tem nem plano de cargos e salários para o pessoal da saúde. Quer dizer, gasta um dinheirão, só que não está valorizando quem faz. Não adianta gastar. É jogar dinheiro no ralo. Tem que investir. Pessoas não se gasta. Pessoas se investe. Todas as unidades de saúde, à época, não tinha AVCB. Isso continua até hoje. Tem que acontecer uma catástrofe. Para que acontecer uma catástrofe, aí sim, aí vai rolar, correr atrás disso, de forma mais eficiente. Na época, não promoveu saúde bucal nas escolas. Programa de saúde da família, que é extremamente importante para desafogar aqui embaixo, não funcionou nesse ano. Até hoje não funciona. Poucas se gasta com a saúde da família. As estruturas pediais Ctrl+C, Ctrl+V, educação, ou seja, está ruim. Ou seja, mais uma vez, a saúde gastou e não se investiu. Agora, em relação ao planejamento, foi aqui, ó. Não existe equipe estruturada para realização de planejamento municipal, nem treinamento específico oferecido para os servidores. As audiências públicas são feitas em horário comercial, das 8 às 18, ou seja, penaliza parte das pessoas que querem participar. Que reforço que todos já sabem. E eu já analisei isso. Eu quero deixar claro aqui que eu analisei a concessão da água. No ano de 2018, foi quando foi feita uma emenda que, ao meu ver, o Gabriel e Nobres, foi a emenda mais nefasta que teve em relação à família pobre. Foi nesse ano de 2018, exatamente em setembro, quando aprovado aqui na sessão, o projeto que veio do Executivo, que mudou a forma de definição da empresa de água. De menor preço e maior outorga para menor preço e menor técnica. Detalhe, Gabriel, eu já falei isso várias vezes. Peso 3 para menor preço e 7 para menor técnica. Ou seja, também o pessoal pobre. Eu recebi R$500 a mulher lá, a família, R$500. Por causa disso aqui, ó. Por causa dessa emenda aqui, ó. Essa emenda aqui que ferrou a pessoa.
ferrou a pessoa pobre. Se tivesse deixado o menor preço e a maior outorga, tenho certeza que a gente teria uma taxa um pouco mais acessível, pelo menos para o pessoal mais pobre. O déficit orçamentário... Só para deixar claro, esse projeto que foi votado em 2018, eu voto coerente, porque eu acho que é correto. Eu votei contra ele. Só para ter sentido nas duas instâncias. Eu vou descontar no meu tempo, presidente. Agradeço. O déficit orçamentário desse ano foi de 4,52%. Ou seja, no ano anterior, o déficit orçamentário foi de 1,32%. O tribunal veio e falou: ó, déficit orçamentário, faltou dinheiro, vê se melhora. Aí no ano seguinte, de 1,32%, o que você esperava? Que caísse. Triplicou. O que é isso? Isso é falta de planejamento. Se o departamento de planejamento não funciona, como é que vai executar? Não executa, é falta de dinheiro mesmo. Chega no final, o que acontece? Esse desequilíbrio chegou a tal ponto que cada R$1 que a prefeitura precisava pagar de curto prazo, será que nós vamos pagar semana que vem, amanhã? Cada R$1 que ela devia só tinha 18 centavos, não tinha nem 20%. Ou seja, por que eu estou falando isso? Isso aqui, o nosso voto é voto vencido, né? A gente sabe. Mas veja bem, nós temos que trabalhar para evoluir. Enquanto isso perdurar, não vai evoluir. As pessoas vão sofrer, entendeu? Então, assim, a dívida de curto prazo era impagável. Tanto é que muita gente acabava que não recebia. Alterações orçamentárias, que nós fizemos aqui hoje. 4 milhões de alteração orçamentária. Na época, em 2018, ele fez de cada R$100 gasto para a Prefeitura Municipal Luiz Antônio, 40% foi feita transposição orçamentária. Veja bem, a administração pública ela é feita pelo menos a duas mãos, executivo e legislativo. Ele precisa lá, a gente aprova aqui. Isso é o normal, essa é a regra. Tudo certinho. Agora, se ele começar a fazer transposições de 40%, então ele vai sozinho. O que é isso? Isso é fruto de planejamento equivocado. Aliás, não é planejamento equivocado, é aquele planejamento que é feito. Isso aqui nem planejamento foi feito. Então, assim, se a gente faz um orçamento correto, as transposições são menores. Para você ter noção, o que o tribunal indica é que essas transposições sejam semelhantes à inflação do ano. A inflação do ano de 2018 não foi 40%, é 5%, 7%. Enquanto a gente não melhorar isso, vai haver essas transposições e vai ficar cada vez mais expondo o prefeito aí. As aberturas de créditos suplementares abertura de créditos adicionais fictícios por excesso de arrecadação sem efetiva disponibilidade de recursos. Nós aprovamos aqui hoje, passou 4 milhões exatamente de excesso de arrecadação sem efetiva disponibilidade de recursos. A gente corre o risco. Ou seja, se não executar, ferrar o prefeito. Quer dizer, não precisa disso. Não precisa disso. Pagamento de precatório, gente, quando gera, essa é da administração pública, gerou precatório esse ano, tem que pagar esse ano, não, mas foi jogando para frente, enfim, é dinheiro público, a gente tem que ter um pouco né, a gente tem que ter mais respeito com o dinheiro público, porque o dinheiro é nosso, o dinheiro é público, assim, com todo o respeito que eu tenho por todos. Redução considerável foi apontada à época do balanço patrimonial, 6.700.000 reais. Sumiu. O balanço sumiu. Como é que a gente consegue explicar para o pessoal? Fica difícil para a gente, né? Então, enfim, lei de acesso à informação, não apresentava eficiência e completa informação. Continua até hoje. O que a fiscalização também observou na época? Inconsistência das informações prestadas para o sistema UDESC, gente, é quase que não dá nem para falar direitinho disso aqui. O sistema UDESC, que é o que audita as contas públicas, eles passavam informações inconsistentes, informações erradas, modalidade licitatória errada, enfim. Assim, eu estou falando isso aqui, não é para mudar a voto de ninguém, não é porque todo mundo já votou, até... Assim, para a gente refletir um pouco mais, para a gente pontuar as contas, nós sabemos que isso não muda em absolutamente nada da vida política do executivo. Talvez a população não saiba, até antes de 21, se a conta era reprovada, o prefeito não podia ser candidato. Era ruim para ele. Agora não, isso acabou. Se a conta foi reprovada, o prefeito ele pode ser candidato, não é problema nenhum, a lei permite isso. Então, assim,
quando vem as contas, a gente, como vereador, nós temos que ajudar nesse sentido, fiscalizando mesmo, e aceitar o parecer. Eu conheço o pessoal do Tribunal de Contas, eles vêm com uma equipe competente, são especialistas em cada área. Se eles estão mostrando que está errado, está errado. Se o médico fala que você tem que fazer, Gabriel, tem que fazer, porque o médico sabe que você tem que fazer. Mas é por bem. O tribunal não está aqui para ferrar ninguém, está aqui para orientar. Quantas vezes aqui, você olha o parecer do tribunal, estou caminhando para o final, presidente. Você olha o parecer do tribunal, ele coloca lá, recomendação. Recomendação, ele recomenda. Ele pede para fazer, ele pontua, ele orienta, está faltando isso, faz isso, apresenta aquilo. Mas ele não quer. Agora, por que ele faz isso? Porque ele está levando em consideração dinheiro público. Eu respeito com o dinheiro público. A gente tem que ter respeito com o dinheiro público sempre, mais do que o nosso, repito. Então, dessa forma, concordar com o parecer do Tribunal de Contas nessa votação significa fazer o que devemos fazer. Evoluir, melhorar, respeitar o dinheiro público e, acima de tudo, respeitar a nossa população. Eu concordo com o parecer do Tribunal de Contas e eu já falei, declarei meu voto, né, presidente? Então, assim, só para fechar, então, concluindo, enquanto a gente ficar aceitando isso, a gente está dando mais crédito e liberando mais para que os próximos gestores façam o mesmo tipo de gestão. Eu tenho esperança que esse que está aí não vai fazer, eu tenho essa esperança. Eu venho conversando com ele, quando tem oportunidade, enfim. Eu percebo que pelo menos ele tem intenção de fazer certo. Mas, assim como o de 2018, ele não faz sozinho. Faz nada. Imagina que ele vai saber de tudo isso, longe disso. Por isso que as pessoas que trabalham na administração têm que estar com o mesmo pensamento do prefeito. Porque aí sim as coisas vão transcorrer de forma organizada, correta, respeitosa com o dinheiro público. Aí sim vai começar a sobrar dinheiro para fazer muita coisa. Benfeitorias e boas coisas para a população de Luiz Antônio. Desse 2018 aqui é quase que impossível de acontecer. Então eu aprovo o parecer do Tribunal de Contas. Presidente, obrigado, era só isso. Sim, senhor vereador. Algum mais vereador quer usar a palavra? Não. Miguel, eu só vou fazer um comentário sobre a prestação de contas municipal dos prefeitos de Luiz Antônio. Infelizmente, eu todo dia quando eu vou pedir, eu peço a Deus assim, tribunal, faça o que o senhor faça conosco na Câmara. Faça o senhor aprovar as contas dos prefeitos. Porque, infelizmente, desde 2004, quase todos os prefeitos teve sua conta reprovada por parecer do Tribunal de Contas. Uma ou duas, ou que seja, ou três, mas teve. E depois joga no colo da Câmara. Ao contrário do nosso parecer aqui, né? Porque aqui, quando me julgam, o tribunal já vem e julga. Eu tenho que fazer defesa para ser o contrário. O prefeito devia ser igual. Responsabilidade é FGTF. Desde quando está sem arrecadar? Tinha que meter a caneta lá, senhor prefeito, o senhor tem 1 ano, quando o senhor assumiu, tudo bem, joga para precatório, joga para dívida ativa, a precatória vem rolando há mais de 20 anos, concorda? Senhor prefeito, o senhor assumiu dia 1º de janeiro, o senhor é responsável daqui até dia 31, o senhor tem que andar em dia. Porque o senhor é empresário, não paga o boleto do senhor. Tem vários empresários, não paga o boleto do senhor. Não paga eu, não paga energia, não vai lá e corta. O tribunal devia ser com o município, com o prefeito igual, porque nós não estamos aqui para defender prefeito. Simplesmente, a responsabilidade é uma coisa que eu peço isso. Admiro o trabalho do tribunal, tenho muita consideração, admiro mesmo, são pessoas inteligentes, são advogados preparados que estão lá, concordo, tenho a sã consciência disso. Só que, no meu parecer, ele devia julgar direto. Seria bem mais simples, né? Por quê? Está irregular? Presidente, eu concordo em parte com o que Vossa Excelência disse. Só que eu vejo assim, existe um negócio na administração pública brasileira que ela divide a administração pública em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, ambos independentes e harmônicos. Ou seja, nós temos a independência de fazer isso. Por que o Tribunal de Contas joga no nosso colo? No Brasil, a legislação, ela dá a qualquer réu, no caso aqui, direito de defesa. Ele dá ampla defesa. Ampla defesa. Porque veja bem, presidente,
Se Vossa Excelência falar assim, ah, Miguel, mas o Tribunal de Contas não sabe a realidade do município. Eu concordo, não sabe mesmo. A gente faz fiscalização em 200 municípios? Não, cada município o tribunal, desculpa. O tribunal faz fiscalização em 200 municípios. É difícil de saber os detalhes. Por exemplo, se tivesse aqui uma reprovação, que é grave, por exemplo, de excesso de folha de 55%. Estourou, deu 55%, estourou. Só isso eles podem reprovar, é o direito que eles têm. Reprovam com recomendação. Nós aqui, eu iria reprovar? Eu aprovo. Se só teve esse apontamento, ou apontamentos pequenos, eu não vejo problema. Só que nesse caso especificamente, assim, já vem do anterior. Mas repete, que né? Vossa Excelência falou de aprovação de contas, eu vou fazer uma retrospectiva só de 2 mandatos antes dessa gestão aqui. O imediatamente anterior a ele, de 4 anos, os 2 primeiros foram positivos, os 2 segundos foram negativos. Imediatamente após, antes desse, não vou falar o nome aqui, os 2 primeiros anos foram aprovados e os 2 últimos reprovados. Esse aqui, ao que tudo indica, são os 4 reprovados. Opa, peraí. Isso vai virar comum? Mas o senhor mesmo confirmou que o primeiro ano do prefeito, ele não tem como saber o que ele pegou na mão. O senhor acabou de dizer agora há pouco, né? Não falei O isso. senhor disse que não dá para ter base em 2018, por exemplo. Ele assumiu 19, ele não consegue. O senhor não falou isso? Um ano anterior a outro? Um ano não repete a outro? Senhor presidente, ninguém falou absolutamente nada que o Vossa Excelência falou aqui. Não, O senhor falou não. 2018. Ninguém falou absolutamente nada que Vossa Mesmo na Excelência conversa? Não. Sim, senhor. Não, pois Então, não. vamos lá. Vamos lá. Eu só quero dizer o seguinte, só fechando. Ele não tem que tentar acertar o que foi feito. Geralmente vem reprovado. Agora, nos últimos 2 anos, eu até vejo, só que aqui, 18, beleza, só que o que eu vejo hoje nesses parecer tudo é que são sempre as mesmas situações. Ou seja, não melhora nada, Não né? melhora nada, é antigo, é outro. E sempre, o que eu falo? Por quê? Que no meu pensar o tribunal devia julgar? Porque sempre vem o mesmo erro. Não é? Passa O que acontece também, né? Então, se a legislação mudasse lá em cima, não seria melhor? Mas olha, o que acontece? Tem que ser pensado na população. O problema é que quem entra não está pensando na população. Por quê? A partir do momento em que você não cumpre com as suas obrigações patronais, que você descumpre algumas regras, foi o que eu li aqui no meu parecer. Ele é autuado, não há emendas parlamentares. Nós tivemos um problema ano passado, começo desse ano, onde o governo, acho que por conta também de todo esse processo eleitoral, estava oferecendo R$1.000 para cada metro quadrado de reforma em creches. O nosso município não conseguiu. Por quê? Está em dívida. Está em dívida com o governo. Não consegue, mas ele Então, mas aí vem enrolando, a dívida vai crescendo e vai ficando para os que vão entrando, vai ficando praticamente impossível. Mas aí é o que tá. Faz acordo, começa, paga uma parcela. Não cumpre. E assim, você tem vereador, e assim vem vindo. E o que você quer que eu veja, assim, do meu ponto de vista, vai ser muito difícil sanar. Infelizmente, porque enquanto não tiver uma responsável, senhor vereador, o senhor assumiu, o senhor é o prefeito, o senhor é responsável pelo ano do senhor. Se o senhor daqui para frente, o senhor não conseguir, se o senhor chegar ao final do ano, você tem que sanar. Agora chega, transfere para o próximo, transfere para o próximo. Mas aí Mas não tá, vai, aí tipo, que entra uma figura, aí que entra uma figura crucial que é a população, né, o tal do voto. Agora, em relação assim, eu assumo daqui para frente, não, existe um princípio da administração pública que é o princípio da continuidade. Eu assumo o avião, eu tenho que cuidar dele, eu posso ignorar que, por exemplo, então eu entro no avião, tô taxiando ali, só porque o Gabriel deixou com 50 litros de querosene, eu vou calcular com ele? Não, você tira a querosene e põe a gasolina correta. Ou se for gasolina, você tira a carga dele. Por exemplo, aqui eu não vou com gasolina, eu vou com querosene. Você tira se tiver de carga. Sim, mas se tá faltando, se não tem combustível, eu vou ter que colocar, ou seja, eu tenho que dar continuidade a fazer o que é melhor para a população. Concordo, só que não vem. O que eu estou tentando explicar, vereador, é que o que vem se repetindo os mesmos erros e as coisas vêm continuando a mesma coisa, não é de hoje. Você pega uma precatória de Luiz Antônio, tem precatória de 20 anos para trás. Não é, Maria? Você é funcionário, não é, Adão? Você é funcionário, você sabe disso que está acontecendo. Então vem do jeito que está, na verdade, não vem resolvendo, porque hoje essa prefeitura, por ela não tem condição de pagar tudo essa precatória.
E cada dia vai adquirindo mais, por quê? Prefeitura emprega aqui, vem aqui, você viu o que aconteceu com a Frente Cerrou de uma vez, quantas de gente? Infelizmente, a população é dependente da prefeitura, uma parte, precisa do trabalho. E não tem, nós não temos indústria, nós não temos emprego. Entendeu? Nós não temos, para viajar é difícil, vem esse transporte, é em pé, chega lá em Ribeirão, esse dia eu tive no Savanhago de novo, pedindo, o pessoal falou, fica difícil, transporte para nós encarece, o pessoal de Serrana tem as vans, é mais barato. Então, é uma coisa que não está, eu sei que precisa melhorar, precisa, mas como vamos fazer? Mas assim, Mais seco o negócio, entendeu? Desculpa a minha expressão, esse é o ponto de pensar. Tá? Mas o problema é que o que o tribunal aponta, eu acredito que se ele percebe, dentro da análise total dele, se ele percebe que há uma intenção de fazer o que é correto, de melhoria, porque o orçamento ele aumentou, ele aumenta, ele está aumentando. Haja visto que nós temos uma previsão para o ano que vem de 118 milhões, previsão. Mas até o final do ano, com certeza, isso vai chegar a muito mais. Então, o tribunal olha isso. Ele olha que tem a previsão de 118, ele vai constar o 118. Esse a mais que não está previsto e que pode acontecer, é isso. Se vê que tem essa vontade de melhorar e incentivar e fazendo o que é correto, com certeza ele vai apontar, vai fazer apontamentos. Ainda está devendo, está fazendo errado, mas está buscando corrigir. Está buscando corrigir. Mas o que a gente percebe é que está assim, virando uma escada, está um crescente para o errado, para o negativo. Assim, e aí... eu tive que é igual, é a mesma coisa, não é a população. O pessoal vem chegando, todo dia chega 2 mudanças. Todo dia chega. Você pode sair aí procurando casa para alugar, que não acha. Todo mundo sabe disso, quem anda para a rua. Então, desocupa, constrói 10, desocupa 10, tem 20 para mudar. E a cidade vem crescendo. E não tem. Então, enquanto não desenvolver um projeto de emprego, melhorar, o assistencialismo não vai diminuir. Mas, tudo isso aí que a gente está falando, o menos culpado é a população. Concordo, não estou jogando a população. Estou dizendo que é difícil para a população se não tiver assistência da prefeitura. Se nós, como representante da população, ficar com esse discurso de sempre foi assim, sempre será assim, eternamente será assim, então vamos fazer o seguinte, a gente fecha isso aqui... Não, mas você entendeu errado o que eu quis dizer. Eu não estou dizendo em proporção à população. Pelo contrário, eu torço para o assistencialista que a população sim precisa. Sim. Né? O que eu digo é dos erros, dos vícios que vem acontecendo e dos mesmos apontamentos seguidos do tribunal, igual todo ano com prefeitos diferentes. Porque veja bem, vamos ver se vai sair de fora disso. Esse Tribunal de Contas aí, sim. Esse Tribunal de Contas, a gente trabalha junto com eles, na fiscalização. Se a gente fizer a nossa parte aqui um pouquinho, que a gente já está fazendo, essa casa está fazendo bastante, graças a Deus, a tendência é melhorar. O prefeito não vai dar conta sozinho. Ele não dá conta, é impossível. O pessoal secretário dele tem o dia a dia ali, eles não têm tempo de fiscalizar. É a gente que tem que estar ali junto, apontando, olha aqui, olha ali. Um pouco que a gente já está fazendo bastante já nesses últimos 2 anos, eu tenho certeza que o raio-x dessas 4 contas que a gente vai aprovar no anterior aqui, vai ser um pouco diferente nesse mandato aí. Eu acho que vai evoluir bastante. A gente tem observado isso, a gente tem conversado com o tribunal, tem algumas coisas lá que já é nítida a evolução. Tanto é que a gente viu que déficit orçamentário, ou seja, faltou 4,32%, faltou. Não pagava nem os encargos, pagava parcial. Esse prefeito que está aqui, não é problema aqui hoje. Está pagando ticket a mais, pagando piso, pagou piso para o pessoal da saúde, da enfermagem. Então, ele já está melhorando, ele já está fazendo. Não há dúvida. Mas assim, porque ele está dando uma interação maior do legislativo com o executivo. Então, assim, depende da gente. Não só do prefeito. O prefeito sozinho. Não, ele está fazendo, está parcelando, está cumprindo, né? Nós aqui começou a parceria, não cumpriu. É esse que é o problema não é? Graças a Deus, isso aí, pelo menos, é o que eu falei para o Rodrigo, você não é obrigado a fazer. Se você fez, cumpre. Parcelou? Rebole, chega lá no tribunal, no departamento, faça uma parcela que você possa cumprir.
Sim. Isso que é importante. É igual que não adianta você chegar lá e falar, eu quero andar com uma RAM aí, pô, pai, 10 mil, eu tenho os 10 mil da primeira e o resto. 24, 30, 6, 60. Resolve? Não resolve. É algo mais, alguém mais quer usar a palavra? Eu vou encerrar a sessão. Ah, encerrar a sessão não, né? Essa parte, né? Tá. Então, baseado na votação do parecer do Tribunal de Contas, coloca em discussão única e votação o projeto de decreto número 003/22, dispõe sobre apreciação das contas do Poder Executivo do município de Luiz Antônio, São Paulo, referente ao exercício financeiro 2018 e da outras providências, de autoria da mesa diretória. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de decreto número 03/2022. Votos contrários à discussão única e votação, 6. Votos favoráveis, 3. O projeto de lei e decreto está aprovado por 6 votos favoráveis contra 3 contrários à discussão. Única votação. Não havendo mais matérias a serem votadas na ordem do dia, conforme o artigo número 25 da Lei Orgânica do Município, passa a fase da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Luiz Antônio para o biênio de 2023-2024. Solicito que sejam distribuídas as cédulas da eleição para presidente. Solicito que, um a um, cada vereador, após a chamada nominal, declare seu voto abertamente para presidente, entrega de sua cédula devidamente assinada ao primeiro secretário. Pega e recolhe, chama um, né? Não, mas... Vai chamar? Adão Aparecido Pazotti. É para o presidente, voto. Clayton Aparecido Simeão. Para presidente, voto no Wander Luiz Campos Giraldelli. Gabriel Donizete Almeida. Para presidente, voto Marise Marli Silva. Marcos Simão Petroni. Para presidente, voto em Wander Luiz Campos Giraldelli. Marise Marli Silva. O meu voto para presidente é em mim mesma. Miguel Florentino Borelli. Para presidente, eu voto Marise Marli Silva. Rafael Fabiano de Araújo. Para presidente, eu voto Wander Luiz Campos Giraldelli. Pedro Antônio de Freitas. Presidente, eu voto Wander Luiz Campos Giraldelli. Wander Luiz Campos Giraldelli. Para presidente, Wander Luiz Campos Giraldelli. 6 para mim, 3 para Maris. Pertinho. 6 a 3. Fala aí, que é solicita o senador.
Após a leitura de apuração, o presidente eleito é Vander Luiz Campos Giraldelli. Solicito que seja distribuída a cédula da eleição para vice-presidente. Solicito que a um cada vereador, após a chamada nominal, declare seu voto abertamente para vice-presidente e entregue sua cédula devidamente assinada ao primeiro secretário. Adão Aparecido Pazotti. Para vice-presidente, voto Clayton Aparecido Simeão. Clayton Aparecido Simeão. Para vice-presidente, voto em Clayton Aparecido Simeão. Gabriel Donizete Almeida. Para vice-presidente, eu voto em mim mesmo. Marcos Simão Petroni. Para vice-presidente, voto em Clayton Aparecido Simeão. Marise Marli Silva. Para vice-presidente, voto Gabriel Donizete de Almeida. Miguel Florentino Borelli. Vice-presidente Gabriel Donizete Almeida. Rafael Fabiano de Araújo. Vice-presidente, Clayton Aparecido Simeão. Pedro Antônio de Freitas. Vice-presidente Clayton Aparecido Simeão. Wander Luiz Campos Giraldelli. Vice-presidente, Clayton Aparecido Simeão. Após a leitura da folha de apuração, o vice-presidente é Clayton Aparecido Simeão. Solicito que seja distribuído a cédula da eleição para primeiro secretário. Solicito que a um cada vereador, após a chamada nominal, declare seu voto abertamente para primeiro secretário e entregue sua cédula devidamente assinada ao primeiro secretário. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os seus vereadores para a ordem alfabética. Adão Aparecido Pazotti. Para primeiro secretário, voto Adão Aparecido Pazotti. Clayton Aparecido Simeão. Para primeiro secretário, voto em Adão Aparecido Pazotti. Gabriel Donizete Almeida. Para primeiro secretário, voto Miguel Florentino Borelli. Marcos Simão Petroni. Para primeiro secretário, voto em Adão Aparecido Pazotti. Marise Marli Silva. Para primeiro secretário, Miguel Florentino Borelli. Miguel Florentino Borelli. Primeiro secretário, eu mesmo. Rafael Fabiano de Araújo. Primeiro secretário, Adão Aparecido Pazotti. Pedro Antônio de Freitas. Primeiro secretário, Adão Aparecido Pazotti. Wander Luiz Campos Giraldelli. Adão Aparecido Pazotti. Após a leitura da folha de apuração, o primeiro secretário é eleito Adão Aparecido Pazotti. Solicito que seja distribuída a cédula da eleição para o segundo secretário. Solicito que a um cada vereador, após a chamada nominal, declare seu voto abertamente para o segundo secretário e entregue sua cédula devida assinada pelo primeiro secretário. Cadê a minha?
Adão Aparecido Pazotti. Para segundo secretário, voto Pedro Antônio de Freitas. Clayton Aparecido Simeão. Para segundo secretário, voto Pedro Antônio de Freitas. Gabriel Donizete Almeida. Para segundo secretário, voto em mim mesmo. Marcos Simão Petroni. Para segundo secretário, voto em Pedro Antônio de Freitas. Maris Marli Silva. Para segundo secretário, voto em mim mesma. Miguel Florentino Borelli. Segundo secretário, eu mesmo. Rafael Fabiano de Araújo. Segundo secretário, Pedro Antônio de Freitas. Wander Luiz Campos Geraldelli. Pedro Antônio de Freitas. Você pulou eu. Verdade. Pedro Antônio de Freitas. Segundo secretário, Pedro Freitas. Aí, ó. Bate palma. Bate palma, Pedro. Aqui vocês deixam o homem no branco aí, ó. Pulou, velho. Pulou você, Pedro? Não, isso acontece. Conforme a lei orgânica, os eleitos ficam empossados automaticamente para a composição da nova mesa diretora a partir de 1/1/2023. Não havendo mais matérias a serem votadas na ordem do dia, passo ao uso da palavra no horário de explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que chame os vereadores por ordem de inscrição. Gabriel Donizete de Almeida. Vê se está funcionando isso aí, Gabriel. Isso aí está funcionando, Vê? Sim. Tá? Alô? Tá. Mais uma vez, boa noite, presidente. Boa noite. Presidente, Wander, parabéns a todos os vereadores, a todos que nos assistem aqui. Quero usar a palavra para fazer um breve balanço do ano e um agradecimento. Nesse ano de 2022, foram várias indicações, requerimentos e conquistas, como uma van 0 km para a saúde, melhorias nas estradas rurais, verbas para a saúde, segurança pública, sempre com o apoio dos deputados Baleia Rossi e Léo Oliveira. Teve também a nossa emenda impositiva, né, que foi destinada no ano de 2021 para 2022, em que destinamos juntos aí, eu destinei junto com meus pares, para a construção de um PSF no bairro do São José, onde vai atender a população dos bairros próximos a ele. Destinamos também parte da emenda para a melhoria da saúde ocular do município, a oftalmologia. Também para o centro de multiuso, que vai facilitar bastante a vida dos munícipes. Sempre fiz atividades beneficentes, que nesse ano foram maravilhosas, como a campanha do agasalho, sempre faço jogos beneficentes, que nesse ano de 2022 vou continuar fazendo, porque ajudar o próximo é prazeroso e gratificante. Agradecer também a todos os comerciantes, aos amigos vereadores que me ajudam aí nessas atividades beneficentes. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pelo ano em que tivemos, agradecer a minha família, meus amigos, que me ajudaram a fazer uma legislatura limpa, somente com o objetivo, que é de ver a cidade cada vez melhor. Feliz Natal e um feliz Ano Novo a todos. Obrigado. Vereador Marcos Simão Petro. Não, só eu. Boa noite, né? Novamente, eu serei rápido, mais breve possível. Hoje é um dia muito importante para mim, é um dia bacana, né? Que 2 anos se passaram praticamente rápido. Do fundo do meu coração, fiz tudo o que eu tive que fazer aqui com o coração aberto. Tá? Como sempre digo, eu amo Luiz Antônio e amo a população de Luiz Antônio. Luiz Antônio é uma casa recebedora de pessoas que vêm de fora. Vem de fora. Quando eu cheguei em Luiz Antônio tinha 3.500 habitantes. Hoje eu acredito que passa de
Bela 17, não vamos lá exagerar, né? Porque todo dia tem gente nova. Como eu trabalho à noite, todo dia quase eu vejo um rosto novo que passa por lá, pela praça, ou um bom dia de manhã. Eu vim para a Câmara só para esclarecer um pouco. Quando eu cheguei aqui, muita gente me perguntava assim, vai reeleição? Não. Eu vim para cá, combinado comigo, com meu pai lá em cima e com meus familiares, que eu iria ficar por 2 anos. Porque quando a gente vem destinado a um prazo, nós temos que cumprir esse prazo. Até na vida nossa, né? Quando a gente vence o prazo aqui na Terra, o pai chama lá e fala, vamos embora, meu filho, tua missão venceu. Se você fez bem feito, bem. Se você não fez, também vai ter que se acertar. Eu acredito que tem volta, outros acreditam que não. Mas a realidade é uma só. Perfeito, não foi. Infelizmente, teve alguma falha, teve algumas coisas, mas eu acredito que acertei, eu acho que pelo menos um tantinho aí. Cerrei, aceitei críticas, consertei, fiz o possível, fui imparcial, todos os vereadores foram tratados de forma igual, não tive vaidade com o cargo que eu assumi. Eu assumi para ser líder, mas escutando os outros, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Hoje eu estou muito feliz, meu amigo aqui que irá estar responsável pela Câmara Municipal para dirigir os trabalhos a partir do dia 1º de 1 de 2023, e rogo e torço de coração e tenho certeza que ele vai fazer a sua parte bem feita. Eu agradeço. Não vou agradecer de final, porque eu tenho certeza que teremos mais trabalho até o encerramento do dia 23 aí, que pretendo fazer o encerramento, depois que liquidar o pessoal aí tudo, para deixar tudo pronto para o ano que vem. E tenho certeza que deve ter mais algumas extraordinárias aí, pelo menos umas 2, né, que é final de ano, sempre tem alguma coisa, né? E meu muito obrigado, falo em prol da população. Se tiver algum erro, vocês me desculpem nesse período, mas fiz tudo de coração. Agradeço a todos pelo apoio, os 9 vereadores, os colegas, os funcionários da Câmara, que sempre me trataram com muito carinho. E o que eu pude responder, muitas vezes a gente entra em discussão, mas é passageira, faz parte do trabalho. Mas pode ter certeza, cada um de vocês dessa Câmara, como da cidade, como que estão fora, como aqueles que já se foram, cada um tem lugar aqui nesse coração. Meu muito obrigado a todos. Não havendo nada mais a ser tratado na ordem do dia, em nome de Deus, a presente sessão está encerrada. A Câmara Municipal entra em recesso a partir de amanhã, retornando suas atividades legislativas em fevereiro de 2023. A não ser por convocação de extraordinária. Meu muito obrigado a todos. E parabenizo a mesa nova e seu presidente. Boa noite a todos, que Deus nos acompanhe, nos dê força para esse término desse ano e mais os próximos que vem aí, que é uma luta imensa. Que Deus acompanhe a todos. Boa noite.